aqueles a quem Deus convoca. Nós viemos de uma conferência onde nós somos convocados, certo? Quem está comigo? Nós somos convocados nessa conferência. Beleza, Deus nos convocou. O que nós entendemos? Que muitas pessoas, elas só ficam na experiência da conferência. Muitas pessoas, elas só ficam na experiência daquele mover sobrenatural, onde os dons do Espírito, eles fluem, os 5 ministérios, eles aparecem ali no meio, e não dão continuidade. A verdade é que a conferência, aquele momento onde nós somos convocados, na verdade é o começo, não é tudo, é só o começo, e a gente não pode se prender nisso. A gente precisa viver coisas maiores. A verdade é que hoje a gente deveria viver uma experiência ainda maior do que semana passada, porque lá é o começo. Você entende? Quantos estão comigo? Amém? Então, nós precisamos ver isso. E aí, pensando nisso, fomos convocados, amém? Fomos convocados. Pensando no exército, quando um soldado é convocado, ele vai e se reúne ali com todo o batalhão, e antes de ir para a guerra, qual é o lugar que eles se reúnem para falar das estratégias de guerra? Quartel. O Elton pegou ali, ó. Quartel o quê? General, famoso QG. É nesse lugar que eles se reúnem. Então é ali que eles compartilham as estratégias de guerra. É ali que eles estudam o seu inimigo. É ali que eles estudam o campo de batalha. E glória a Deus, porque nós temos um general, amém? O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, amém? Nós temos um general, e é Ele que nos dá as instruções. E eu vou falar para você, aonde que Ele nos dá as instruções? No tempo de intimidade, quando a gente ora, quando a gente mergulha no secreto. Estava compartilhando com o Arison ali, falei, cara, eu sempre quis viver isso. Eu via ministrações no YouTube e os caras falavam assim, cara, nós não temos que ir para o culto para ser cheios, nós temos que ir cheios para o culto e lá compartilhar Deus. E eu falo assim, mas todo culto que eu vou isso não acontece. E aí eu venho aqui e vejo isso acontecendo. Eu vejo todo mundo queimando, já chega aqui queimando. Tem sala de oração, o pessoal orando em casa. Esses dias eu mandei mensagem para os meninos, o pessoal vão para o culto e tal, vão chegar mais cedo. Isso era acho que 5, 6 horas da tarde, os meninos, mas eu já estou na igreja desde as 2. Falei, meu Deus, preciso queimar mais, vou ficar para trás. Você entende? Então é sobre isso. E nós chegamos aqui, o nosso general, ele está nos dando instruções. Vamos queimar na presença do Senhor. E baseado nesse cenário, onde nós somos convocados, Jesus é o nosso general. Nós chegamos no QG, no quartel general, que é onde nós estamos hoje. Ele está nos dando as instruções. O Senhor, Ele falou algo ao meu coração, que realmente é só o começo. E você sabe, a cidade de Cambé hoje tem cerca de 107 mil habitantes. Sabe qual é o problema da gente pensar que isso aqui é tudo? É porque tem 107 mil habitantes, isso aqui ainda é muito pouco. A gente olha e glória a Deus pelo avivamento. Glória a Deus porque a gente chega aqui e pula na presença de Deus. Glória a Deus porque há um tempo atrás o pastor compartilhou que não tinha uma equipe de louvor que nem tem hoje. Mas Deus quer mais. Eu olhava ali no louvor do Teens, eu olhava ali para o fundo, eu olhava para essas cadeiras, eu orando, e eu só via pessoas. Olha as cadeiras ao nosso redor, eu só via jovens, eu só via pessoas. E o Espírito Santo falou claramente ao meu coração: filho, eu quero novos convertidos, eu quero mais pessoas gritando, Maranata, a hora vem. As pessoas lá fora não estão gritando, Maranata, a hora vem. As pessoas não se preocupam com isso. As pessoas não estão de olho na volta de Jesus, não entendem nada sobre isso. E é você que vai falar isso para eles. É você que foi convocado. E sobre essa convocação eu comecei a mergulhar na palavra de Deus essa semana. E uma coisa que eu entendi é que Deus, Ele procura pessoas. Deus, Ele procura. Quando os meninos, sabe, faz 18 anos, se alista lá no exército,
muitos são dispensados, mas alguns são escolhidos ali no meio. Deus, ele procura algumas pessoas dispostas a viver batalhas que outras não estão. Projeta para mim, por favor, Atos 13, 22. Atos 13, 22, olha o que diz: depois que tirou Saul, Deus pôs Davi como rei e disse isto a respeito dele: encontrei em Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer tudo o que eu desejo. Coloca na tradução Almeida Revista Atualizada, por favor. Olha o que diz nessa tradução. Naquela parte, encontrei em Davi, olha o que diz. Disse, achei Davi. Achei. Se Deus achou Davi, é porque Deus estava procurando. Aí talvez você fale assim para mim: mas Léo, esses dias eu estava andando na rua e eu olhei para o chão e eu achei R$50 e eu não estava procurando. Quem já achou dinheiro na rua? É bom, né? Isso é algo que você acha que você não está procurando, mas eu vou mostrar para você que Deus estava procurando. 1 Samuel capítulo 13, verso 14. Mas agora o seu reinado não permanecerá. Isso aqui é Deus, ele falando para Saul: seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. O Senhor estava procurando, amém? João 4:23, mais uma vez a palavra de que o Pai procura aparece aí. João 4:23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus está procurando pessoas, amém? Eu quero ser achado por Deus e eu creio que vocês também. Deus, ele estava procurando pessoas para serem convocadas, pessoas que estavam dispostas a viver o sobrenatural, pessoas que estavam dispostas a viver coisas além. É muito legal a gente ver testemunho, é muito legal a gente olhar para os pais da fé, é muito legal a gente seguir alguém no Instagram. Só que é muito ruim quando a gente olha tudo isso e a gente não deseja ver algo semelhante ou maior. O próprio Senhor Jesus olhou para os seus discípulos e falou: obras maiores vocês farão. Então quando a gente não decide viver essas obras maiores, é sinal de que a gente não está vivendo aquilo que Ele quer para nós. Então olhe para cá. O Senhor está fazendo algo no nosso meio, e Ele está nos convidando a viver essas obras maiores, amém? E eu imagino que o Senhor procurou pessoas, nós aceitamos esse chamado, nós decidimos viver isso, e aí você vai e chega no quartel-general. O que o general falaria para mim e para você quando a gente chegasse nesse lugar? Imagine todo mundo ali parado: meu Deus, o nosso general é Cristo, nós vamos seguir os seus passos. Uau, meu general não é qualquer um. É isso que você precisa entender. O seu general não é só mais um imperador que foi lá e deu ordens e fez e aconteceu. O seu general é Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador dos céus e da terra, que fez tudo apenas com as suas palavras. Esse é o seu general. Então o seu coração, quando chega no QG, ele tem que chegar: meu Deus, o que será que ele vai pedir para mim fazer? O meu general é o maior de todos. Como diz Davi quando ele foi enfrentar o gigante: é no nome do Senhor dos exércitos que eu vou. Esse é o seu general. É importante você trazer isso à sua consciência. E tem algumas coisas que eu percebo que o general, ele sempre fala para pessoas que são escolhidas. Primeiro, uma coisa que eu percebo: Deus, ele sempre escolhe improvável. Olha para os discípulos, todo mundo torto, igual diz a canção. Ninguém tinha capacidade nenhuma para dizer assim: esse aí é o que eu vou escolher. Se fosse eu e você, acho que a gente ia escolher o Nicodemos, aquele que precisava nascer de novo. Mas a gente não escolheu o Pedrão, porque ele era muito nervoso, ele corta a orelha de todo mundo. A gente não escolheu o Mateus. Quem já assistiu The Chosen, que o Mateus é doidinho? A gente não ia escolher ele. Só que Jesus escolhe improváveis. E Davi, um jovem, era improvável. E quando jovem, Deus escolheu Davi. A Bíblia fala que Deus
fala para Samuel assim: eu não vejo como o homem vê, o homem vê o exterior, eu vejo o coração. Passou vários irmãos na frente, os soldados de guerra, e o pai falando: é esse, é esse, é esse. E Deus falou com Samuel: é esse jovem, que tinha aproximadamente 15 anos de idade, é ele que eu quero usar, o improvável, aquele que ninguém dá nada, amém? Quantos improváveis tem aqui hoje? Amém? Eu estou falando isso para você, porque às vezes você olha para você e fala assim: eu sou limitado. Mas eu quero dizer para você, é o limitado que Deus quer usar. Às vezes você olha e fala assim: Deus usa o pastor Dudo, o pastor, todos os pastores da igreja, o jovem ali, aqui e tal, a Cris, Deus não vai me usar. Ei, é você que Ele quer usar. Você precisa ter essa consciência de que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus, Ele olha para a sua fraqueza, e quando Ele te usar, as pessoas vão falar assim: meu Deus, essa era aquela pessoa tímida. Meu Deus, essa era aquela pessoa que não sabia administrar nada. Essa era a pessoa que não parava no emprego. Essa é a pessoa que não dava certo. Essa é a pessoa. Essa é a pessoa que estava presa nas drogas. Essa é a pessoa. Essa é a pessoa que estava indo para o caminho do crime. Essa é a pessoa. Essa é a pessoa. É a pessoa que não teve paternidade. É a pessoa que sofreu. Às vezes até, eu vou dizer para você, pode ser até uma pessoa que até viveu, cresceu no meio cristão, no meio dos irmãos, mas ainda se sente inferior. São esses, aqueles que entendem que não são nada, mas que Deus é tudo, amém? 1 Crônicas 28:4 diz algo muito precioso. 1 Crônicas 28:4: o Senhor Deus de Israel me escolheu de toda... O Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa do meu pai, para que eternamente fosse eu rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe a casa de meu pai, na casa de Judá. Olha o que Davi fala: e entre os filhos de meu pai se agradou de mim para fazer rei sobre todo Israel. Ele fala: entre os filhos de meu pai se agradou o Senhor de mim. Quantos filhos o pai tem? Muitos filhos, amém? O pai tem muitos filhos, e Deus não faz acepção de pessoas, Ele ama a todos. Mas Davi está dizendo que entre os filhos do pai, Deus se agradou dele. Se Deus está falando isso, é porque entre os filhos, Deus, Ele ama a todos, mas Ele se agrada mais de um do que de outros. Parece que eu estou fazendo acepção de pessoas, mas eu não estou, amém? Vou te explicar. Eu lembro quando eu reprovei a primeira vez na escola. Meu irmão passou de ano. Minha mãe amava a mim e amava o meu irmão. Quem que agradou ela? O meu irmão, e eu não. Quando que nós agradamos o pai? Quando nós vivemos aquilo que Ele nos chamou para viver. Quantos querem ser os filhos que agradam o pai, amém? Glória a Deus. Vamos continuar. Olha o que diz em 1 João 2,14: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Eu imagino o general falando: jovens, eu escrevi essas coisas para você, eu chamei vocês até aqui, porque a palavra de Deus tem permanecido em vocês. Como o pastor Natan falou, que ele veio aqui no culto e ele orou, e Deus falou com ele: se eu viesse aqui hoje, nessa cidade de Cambé, eu já estaria feliz, porque já está todo mundo incendiado. É por isso que Ele escolhe, porque a gente tem vencido o maligno, a gente tem ido para a oração. Isso é louvável, é de se reconhecer. Eu vejo a galera queimando na presença do Senhor, e o Senhor encontrou um coração em que Ele se agrada, e Ele vai falando isso para você. Só que eu imagino que uma coisa seria muito sério que Ele ia falar, é o quê? O tipo de guerra que nós iríamos enfrentar. Isso é muito importante a gente saber. Como que você vai enfrentar algo que você não sabe o que é? Como? Efésios 6,12 diz assim. Nós vamos passear um pouco na Bíblia, amém? Efésios 6,12 diz assim: pois a nossa luta não é contra o sangue e nem a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, mas nas regiões celestiais. A nossa luta, irmãos, ela é espiritual, amém? É isso que a Bíblia está falando.
Você precisa trazer a sua consciência que você está entrando no campo de batalha espiritual. Mas eu não quero te pôr medo com isso, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu só quero te convidar a entrar no campo de batalha certo, porque senão o Senhor te convoca para uma guerra em um lugar, em uma região, e você vai para outra, amém? A única forma de nós vencermos essa batalha é nós estarmos lutando no lugar certo, guerreando no lugar certo. E o lugar se chama campo espiritual. É nesse lugar. Eu estou te falando isso porque o Senhor nos convocou, e é muito legal a gente participar do mover. Só que essa experiência não pode ficar só no culto. Essa experiência não pode ficar em a minha expectativa é ir lá, pular e dançar, porque é muito legal. É muito legal pular e dançar e queimar na presença do Senhor. Mas é no campo espiritual que eu vou entrar. É experiências espirituais que eu vou ter, e não natural. Não é natural, é espiritual. Tem um exemplo que eu gosto muito de dar, que fala sobre uma linha de trem. Imagina que você está caminhando numa linha de trem, e aí você fecha os seus olhos, você vai de encontro com o trem, e você começa a dizer para a sua consciência: esse trem não existe. E você vai caminhando e caminhando e caminhando e caminhando. O trem começa a buzinar no seu ouvido, e você: isso é imaginação, é coisa da minha cabeça, não existe. O que vai acontecer? Esse trem vai te atropelar. Ele vai te atropelar. É isso que acontece quando a gente negligencia que o mundo espiritual é real. Tem muita gente por aí falando que o mundo espiritual não existe, mas de um jeito ou de outro, o mundo espiritual vai afetar a sua vida. Para o bem ou para o mal, ele vai afetar a sua vida. E a Bíblia fala, nesse texto mesmo que nós lemos de João, capítulo 4, que Deus é Espírito. Nós vivemos no tempo que Deus é Espírito. Deus, ele já se manifestou como aquele Deus todo-poderoso que você vê no Velho Testamento de várias formas. Se manifestou como Filho do homem, mas hoje Deus é Espírito. E se a gente não se relacionar com o Espírito e entrar nessa guerra no campo espiritual, irmãos, eu quero dizer para vocês, a gente está fadado ao fracasso. Mas se a gente escutar a Jesus falando a mesma coisa que ele falou para os discípulos chegam e falam: mestre, você vai ser crucificado, o que vai ser de nós? Eu estou amando seguir o Senhor, está sendo tudo maravilhoso. Ei, Jesus olha para eles e fala assim: ei, fica tranquilo, eu vou enviar o Consolador, e Ele vai te ensinar todas as coisas. Ele é o Espírito da verdade. Então quem vai ensinar todas as coisas não é o homem, é o Espírito. O homem, ele está aqui apenas compartilhando a palavra, mas é na oração, é no campo espiritual que o Espírito Santo vai te guiar para o seu propósito, para o seu chamado, para aquilo que Deus tem para você. É nesse lugar. Ei, jovens, Deus, ele está levantando pessoas que mergulham no mundo espiritual, no campo espiritual, que tem experiências do secreto quando ninguém está vendo. Quando é você e Deus, ali não tem como fingir. Ali não tem como mostrar para alguém, não tem. Ou é ou não é, ou você ora ou não ora, ou você busca ou não busca, ou você lê a Bíblia ou não lê. E as consequências vão vir. Vão vir. E é desse jeito. O Senhor está nos convidando para isso, amém? E falando sobre esse campo espiritual, para você ter uma ideia, no Velho Testamento, toda a guerra que eles iam enfrentar, Deus, ele dava direção para que os levitas fossem à frente do exército. Isso parece loucura, porque você vai para a guerra e os inimigos vêm com espada, lança e armas. O que a gente pensa no mundo natural? Vai matar todo mundo, porque os levitas não vai bater com o violão, os levitas não vai bater com o teclado. Mas para você entender que é espiritual, quando eles chegavam na guerra, eles já tinham ganhado a guerra. Eles já tinham ganhado a guerra, porque o Senhor confundia os inimigos, o Espírito agia, o Espírito Santo ia lá, e eles ganhavam sem tocar a mão nos inimigos. É sobre isso, é uma guerra espiritual, amém? E falando sobre Davi, esse homem de batalha, para você ter uma ideia, em 1 Samuel capítulo 18, versículo 7 diz: as mulheres dançavam e cantavam, Saul matou milhares, mas Davi venceu 10 milhares. Saul matou milhares, mas Davi venceu dezenas de milhares. Davi é um soldado que eu me inspiro, cara. E é por isso que eu vim falar dele hoje, porque ele foi um guerreiro que é uma inspiração para nós. Ele viveu além, ele viveu sobrenatural.
Quantas pessoas estão por aí, elas vencem até milhares. Tem muitas igrejas abertas, tem muita gente fazendo a obra de Deus, mas se contenta com o raso, não quer ir no profundo. Davi era aquele que queria ir no profundo, que queria viver além. E não é à toa que Deus fez ele vencer muitas batalhas. E nós nos inspiramos nisso. Nós queremos viver essas experiências poderosas. E eu vejo, sabe, irmãos, que diante dessas experiências nós precisamos nos perguntar: por que Deus achou Davi? O que Deus encontrou em Davi? Eu sei que é muito bonito a gente falar, é uma palavra clichê, é igual o filho pródigo, todo mundo prega. É uma palavra clichê, um homem segundo o coração de Deus, todo mundo prega. Mas toda vez que a gente mergulha, a gente encontra algo novo. Eu quero trazer algo novo para você aqui hoje, amém? O que as pessoas vão dizer? Muitos vão dizer que Davi era um cara que vivia muito em santidade, por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas não é pelo quanto ele era santo, porque o pecado que ele cometeu foi feio. A Bíblia conta que ele adulterou, e não bastou adulterar, ele manipulou o seu pecado. Ele levou o soldado que era general de exército dele, o esposo da mulher que ele adulterou, colocou ele na frente da batalha para morrer. Esse cara morreu, ele pecou feio. Mas a Bíblia fala que ele se arrependeu, e mesmo assim Deus não tirou o título dele de homem segundo o coração de Deus. Estou falando isso para você entender que o seu pecado não anula o fato de Deus ter encontrado algo no seu coração. O seu pecado Deus vai trabalhar, assim como ele trabalhou em Davi. Assim como ele chamou o profeta, falou assim: fala lá com o Davi, mostra para ele que ele está errado, leva ele ao arrependimento, eu sei que ele vai se arrepender. Mas o seu pecado não impede você de ser um homem segundo o coração de Deus, ou uma mulher segundo o coração de Deus, amém? Tenha isso claro. Porque senão você já começa aqui na palavra assim: eu estou em pecado, eu pequei. Essa palavra é para alguém que é mais santo que eu, que busca mais que eu e tal. E você já fecha o coração para a palavra. Mas eu quero dizer para você, se foi para Davi, é para você também, amém? É para você também. E a história fala que, na verdade, muitas pessoas também vão dizer que Davi, ele era o homem segundo o coração de Deus, porque ele era um adorador. E eu me questiono porque muitas outras pessoas também eram adoradores, mas não foram chamados de homens segundo o coração de Deus. Moisés queria ver Deus face a face, cara. Na fenda da rocha ele estava ali, Deus passou, que experiência incrível ele teve. Muitas pessoas adoravam Deus intensamente, e nem por isso foram chamados de homens segundo o coração de Deus. E muitas pessoas também vão dizer que ele era rápido em se arrepender. Mas eu falo para você que também muitos outros homens de Deus eram rápidos em se arrepender e não receberam essa nomenclatura de Deus. Mas tem duas coisas que eu encontro, nós encontramos na vida de Davi, que é muito precioso. E a primeira delas, eu vou falar as duas para você não ficar ansioso, amém? Ansiedade é o mal do século, amém? Então vamos acabar com isso agora. Deus, ele quer cessar a ansiedade dos filhos dele, que confia nele, amém? Então, uma das coisas, Davi, ele não era só adorador, ele amava a presença de Deus. Isso tem uma diferença. E a outra coisa, Davi amava a edificação da casa de Deus. Qual é a diferença de ser adorador e amar a presença de Deus? Muitas pessoas adoram a Deus. Quem já passou lá na sua rua lá e viu uma senhora lá tocando um louvor na casa dela, que ela coloca um louvor para acalmar, para ter uma paz de espírito enquanto ela arruma a casa? Mas ela não vive o evangelho, não vive o chamado, não mergulha, não está adorando. Está adorando. Tem gente que visita o culto e ergue os braços e glória a Deus, que Deus se manifesta. Na hora que você adora, Deus pega a pessoa. Mas amar a presença de Deus vai muito mais fundo do que só ser um adorador. É muito mais que isso. 1 Crônicas capítulo 13 verso 3, vamos ler? 1 Crônica capítulo 13 verso 3, diz assim: aleluia. 1 Crônicas capítulo 13 verso 3, vai dizer assim a palavra do Senhor: tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. O que acontece aqui? A arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus no Velho Testamento, já estava há 20 anos, cerca de 20 anos, distante do povo de Deus.
Davi, ele percebeu que Saul não foi vitorioso, porque ele não valorizou a presença de Deus. Ele assumiu o reinado, e o que ele entendeu? Que sem a presença de Deus eu não posso reinar, sem a presença de Deus eu não posso governar, sem a presença de Deus eu vou fracassar. Então traz a arca da aliança, porque o Senhor me chamou, o Senhor me ungiu, e se Ele me ungiu, eu preciso caminhar com Ele. Quem lembra de Moisés, na hora de atravessar o mar? Sem o Senhor eu não vou, sem o Senhor não posso nada, não tem como, tem que trazer a arca. Eu me lembro quando eu tirei minha habilitação de moto, né? Glória a Deus, né, Lucas? Tirei lá na Sol. E no dia que eu fui, né, fazer a prova, eu lembro que eu cheguei lá e tinha muita gente. E aí eu quis dar uma de esperto. Por quê? Acho que o Lucas deve ver muito isso acontecer no dia da prova. Tem muita gente. E aí eles perguntam, quem quer ser os primeiros? E aí o que eu pensei? Eu vou ser um dos últimos, porque aí eu vou ver o pessoal, e os que erraram eu aprendo com o erro deles. E aí eu fiquei para trás para ser um dos últimos. Já fez isso, Abner? Tá dando risada aí? E aí eu fiquei entre os últimos. Só que a gente estava dentro da pista ali, e tem um muro em volta da pista. Aí depois que estabeleceu quem ia ser os primeiros, o professor falou assim, os outros vão para fora, e lá fora ninguém vê o que está lá dentro. E aí que piorou tudo. Por quê? Porque tinha muita gente que estava confiante, eu vou passar, e aí ela ia sair e já reprovava. Pode parar, está reprovado. E aquela pessoa que foi confiante voltava chorando, eu vou ter que pagar não sei quanto para fazer de novo. Aí eu olhava assim, e falava assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? É difícil, né? É porque tá todo mundo assim, tem muita gente que fez autoescola aqui, né? Passou por isso, né? É difícil. E aconteceu comigo. Eu lembro que eu fui pro canto e eu fui orar. Falei, Deus, pilota essa moto pra mim. Pô, mas você fez 40 aulas, cara, você sabe o passo a passo. Eu falei, mas eu tô nervoso. Eu não sei se eu vou conseguir. Se o Senhor não for, não vai dar certo. E eu lembro que eu fui, fiz todo o trajeto, passei e tal. Aí eu saí, glória a Deus. Foi Deus que andou na moto por mim. Se fosse eu, não ia conseguir. Ei, tudo que você for fazer, traz a presença de Deus. Traz a presença de Deus. Traz a presença de Deus para o seu trabalho. Traz a presença de Deus para a sua faculdade. Traz a presença de Deus para os teus planos, para os teus projetos. Sem ela não vai dar certo. Vira e mexe, eu tenho que me avaliar. Eu estou diante de um desafio, é eu que estou fazendo. Não, a arca da aliança, vem. Traz a presença de Deus, sem ela não vai dar certo. Convida a presença de Deus, traz a arca da aliança, ama a presença. Salmo 51:11, Davi disse assim, Salmo 51:11, não me afaste da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Aqui ele pedindo perdão para o seu pecado. Ei, você tem noção do que era um cara rico? Era Davi. Davi na época ele era um Elon Musk. Era o cara do momento. Tinha tudo quanto é ouro que você imaginar, terra e posses. Ele falou assim, é o seguinte, Deus, não tira de mim o seu espírito. Não tira, pode me tirar tudo, mas não tira a sua presença. Ela é o que eu mais priorizo. Você tem noção da oração que ele está fazendo? Tão profunda e tão sincera, que se Deus, ele falasse assim, você não vai ser rei, eu vou pegar você aqui, eu vou cavar um buraco debaixo da terra, você vai entrar lá dentro, vai ficar você e o Espírito Santo, o resto da sua vida, amém. Davi estava, beleza, é isso, não quero casar, no nosso contexto, não quero mais casar, não quero mais trabalhar, não quero, você tem todas essas promessas para mim, pode tirar tudo, mas deixa o Espírito, sem Espírito eu não quero viver. É uma oração profunda, hein? Sorte que Deus foi bondoso com ele, que Deus não tirou tudo. Mas eu acredito que essa oração, ela é tão profunda, que nos leva a pensar como esse cara amava a presença de Deus.
como esse cara era profundo em Deus, como esse cara mergulhava em Deus. Ei, olhe para cá, vai ler o livro de Salmos, você vai ver quanta oração profunda, quanta canção que ele fez ali no momento, sabe? É ele Deus, ele começava a falar e vinham palavras, e ele tocava harpas, e pegava instrumento, criava instrumento. Quando ele cantava, os demônios saíam das pessoas. É amar a presença, é muito mais que adorar, é muito mais que isso. E o Senhor está nos chamando para isso. Ei, olhe para cá, quanto você tem amado a presença, quanto você tem mergulhado na presença. Às vezes o Espírito Santo ele me fala que muitas vezes nós deixamos de entrar nisso, porque estamos carregados de acusações, achando que Deus não nos recebe. Ei, você é lavado e remido pelo sangue do Senhor. Só vai para a presença, se enche da presença, seja cheio da presença, chega no culto cheio da presença, que nada vai te parar diante do seu propósito. Amém? Quantos convocados tem aqui hoje? Aleluia! E eu vejo um convocado que amava a presença, eu vejo um convocado apaixonado pela presença. Salmos 27:4 diz: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, todos os dias da minha vida. Salmos 69:9 diz: pois o zelo da casa do Senhor me consome. Ele amava a presença e amava a edificação da casa. O zelo pela casa de Deus me consome. Você sabe qual é o significado dessa palavra me consome? É tudo, não tem nada mais importante que isso para mim. Isso me consome, eu sou esgotado por isso, eu gasto minha vida para isso, eu queimo para isso. Eu tenho zelo pela casa de Deus, pela obra de Deus. Eu sou apaixonado por aquilo que Deus está fazendo na terra. Eu sou mais um participante daquilo que Deus está fazendo. Glória a Deus, porque a igreja do Senhor está avançando e Ele me convocou para participar dessa obra. E é isso, você precisa ter um sentimento no seu coração de que eu sou um privilegiado. Deus me chamou para participar de uma obra eterna, aonde Ele condenou as trevas e aonde Ele vai resgatar os seus filhos que estão perdidos no seu próprio entendimento, achando que as coisas desse mundo trazem prazer. Mas eu vou te dizer, estão presas no salário do pecado, vivendo na morte. Mas nós que fomos convocados, fomos chamados para ir lá para fora e falar: ei, vem, o zelo da casa de Deus vai te consumir. Vai te consumir mais do que a droga te consome. Vai te consumir mais do que essas músicas que você ouve te consome. Vai te consumir mais do que esses relacionamentos que você procura te consome. E o melhor de tudo, você não sabe qual é a consequência. A consequência é uma paz que excede todo entendimento. Porque a consequência de quem busca as coisas do mundo é uma morte que consome tanto que a pessoa não tem vontade nem de levantar da cama. A pessoa não tem vontade de respirar. Quantas pessoas estão se matando? Quantos jovens estão por aí acabando com a sua vida? Meu pai não me ama, minha mãe não me ama, Deus não me ama, ninguém me ama. Por quê? Falta do Espírito, falta de amar a presença. E é você que vai levar isso para eles, amém? E Davi, ele amava isso. Eu já estou caminhando para o final, mas eu quero falar para você. Esse cara era consumido pelo zelo da casa de Deus. Consumido. Salmos 84:10 diz: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. Melhor é um dia do que 1000 no outro lugar. Ele está falando: eu prefiro ficar na porta. Quem está na porta hoje? A Gabi e o Alisson está na porta, glória a Deus. Davi falou assim: eu prefiro ficar ali na porta do que ficar ali em outro lugar, fazendo qualquer outra coisa nesse mundo. Estou satisfeito, não preciso pregar, não preciso tocar, não preciso cantar. Se eu puder, sabe, fazer qualquer coisa que seja, o mínimo que seja na obra de Deus, eu estou 100% satisfeito. É esse zelo que consumia Davi, é esse zelo. Só de se sentir participante, entendendo que o dedo mindinho, como diz a palavra do corpo de Cristo, ele é tão importante quanto todos os outros membros do corpo. Você é importante, aquilo que você faz para Deus é importante. E é isso. Quantos têm zelo pela casa de Deus aqui, amém? Quantos têm zelo pela casa de Deus aqui, amém? Amém.
vai ser mais forte, nós vamos decolar ainda, e vai ser agora no final, amém? Glória a Deus, aleluia, Deus, poderoso. Salmos 27:4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Salmos, 2 Samuel capítulo 7, quero finalizar falando disso aqui para você. Pode colocar na tradução NVT, para a gente ler junto. Abre aí na sua Bíblia, 2 Samuel capítulo 7. 2 Samuel capítulo 7. Amém? Vamos lá, 2 Samuel capítulo 7, versículo 1. Quando o rei Davi já havia se estabelecido em seu palácio, e o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os inimigos ao seu redor, mandou chamar o profeta Natã. O rei disse: veja, moro num palácio, uma casa de cedro, enquanto a arca de Deus está lá fora, numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: faça o que tem em mente, pois o Senhor está com o rei. Naquela mesma noite, porém, o Senhor disse a Natã: vá, diga ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor: acaso cabe a você construir uma casa para eu habitar? Desde o dia em que tirei os israelitas do Egito até hoje, nunca morei numa casa, sempre acompanhei o povo em um lugar para outro, numa tenda, num tabernáculo. E no entanto, onde quer que eu tenha ido com os israelitas, nunca me queixei às tribos de Israel e aos pastores do meu povo. Nunca lhe perguntei: por que não construíram para mim um palácio, uma casa de cedro? E olhe para cá, presta atenção. Olha o que acontece aqui, olha o que Deus fala para Davi. Davi chega no profeta Natã e ele fala assim: pô, eu estou na minha velhice, eu não sei mais o que eu faço para Deus, eu já venci milhares de batalhas, eu já construí um reino enorme, um reino tão grande que quando Jesus veio na terra, as pessoas achavam que Jesus viria como Davi. Ele estava nesse momento, no fim da vida dele, e aí diante disso ele fala assim: eu preciso fazer algo maior para Deus. E aí o que ele quer fazer para Deus? Construir uma casa. E é tão interessante que Deus, é como se ele gostasse do que Davi fala, mas ao mesmo tempo ele repreende, contando o propósito eterno de Deus. Ele fala assim, tipo, não é você que vai construir, é o seu filho que vai construir. O pastor falou isso aqui semana passada, que lembra? Que são os filhos que vão continuar. E é muito interessante que ele fala assim: eu nunca falei para nenhum israelita, eu nunca falei para nenhum pastor, eu nunca falei para ninguém que eu queria uma casa, e você está me pedindo uma casa. Ei, olha para cá. Você descobrir a vontade de Deus e o coração de Deus lendo a palavra, glória a Deus, é lindo, é incrível. Mas você descobrir a vontade de Deus na oração, buscando, jejuando, mergulhando ali, quando Deus nunca disse nada para ninguém, só um homem segundo o coração de Deus, só uma mulher segundo o coração de Deus. A Bíblia fala que quando você mergulhar no secreto, Deus vai revelar o seu coração, segredos que só Ele sabe. E se a Bíblia fala assim, amém? Pô, a Bíblia fala que o apóstolo Paulo foi no terceiro céu, e quando ele desce, ele viu coisas inefáveis que não se eram lícitas a dizer o homem. Esse é o sobrenatural. É você falar assim: Senhor, eu te quero tanto, revela-me coisas que você não revela a qualquer um. E Deus estava revelando aqui para Davi algo. É Deus da revelação, amém? Ele disse para Pedro: não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu.
Ele não tinha perguntado para ninguém, ele não tinha falado para ninguém, constrói uma casa para mim. Foi Davi espontaneamente que falou. E é muito interessante, eu vou falar para você, não vamos continuar lendo para a gente ganhar tempo, que a resposta de Deus para Davi depois dele falar que não era ele que ia construir, ele fala assim: ei, olhe para cá, meu filho, a sua descendência nunca vai ter fim por conta dessa oração. Sempre as pessoas vão falar de você, e não é você que vai construir casa para mim, é eu que vou construir casa para você. Quando ele está falando disso, ele fala, como se ele estivesse dizendo: eu vou enviar o Salvador, eu vou enviar o Senhor Jesus Cristo, e aí todo aquele que crê em Jesus Cristo se torna casa de Deus. É Deus construindo casa para Davi, é Deus cumprindo a oração de Davi. O livro de Atos vai falar que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Então toda casa que é edificada é uma pessoa que se converte. Toda casa que é edificada é uma pessoa que se arrepende. Toda casa que é edificada é uma pessoa que antes clamava pelas coisas desse mundo e agora clama pela eternidade. E a vida eterna é essa: conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor. E tem muita gente nessa cidade que quer conhecer o Senhor, só que não sabe se expressar, não sabe dizer. Ei, hoje eu sou voluntário em cerca de umas 4 ou 5 casas de recuperação. Quando eu vou nesse lugar eu fico espantado. Pessoas que nunca ouviram falar de Jesus adorando de uma forma sobrenatural. Por quê? Porque eles querem conhecer Jesus, eles só não sabem quem é Jesus. A religião apresentou vários Jesus para eles, mas não apresentou o Jesus que vocês conhecem. E o Senhor está convocando para vocês, porque agora que vocês já conheceram, vai edificar a casa, vai levar o evangelho para outros. Não seja egoísta, leva de graça aquilo que você recebeu de graça. Tem muita gente morrendo, irmãos. Hoje eu tive uma experiência. Eu estava na barbearia do meu amigo e passou um menino todo sujo na porta. E eu olhei para ele e falei: você viu quem é? Era um menino que quando eu cantava funk, ele tinha 15 anos de idade. Glória a Deus que hoje eu tenho a presença do Souza aqui. Ele era meu empresário quando eu cantava. Chegou há pouco tempo no Brasil e fazia uns 5 anos que eu não via ele. E eu lembro que a gente fez um evento, o Souza vai lembrar disso, a gente fez um evento lá em Itajaí. Tinha muita gente, a gente levou 5, 6 cidades para aquele evento. E esse menino com 15 anos de idade, não sei se a mãe autorizou, mas ele foi. Não, vou tirar foto, vou filmar, vou participar. Era esse menino que passou hoje, lá na frente do salão, todo sujo, porque está usando crack. E uma coisa que me machuca muito é saber que aquilo que eu cantava, aquilo que eu falava, aquilo que eu levava, levou muita gente para a morte. Eu tive que pedir perdão para Deus. Deus me perdoa. Como que eu pude levar tanta gente para a morte com aquilo que eu fazia? E sabe, meu coração incendiado, preciso ir atrás dele, preciso liberar uma palavra para ele. Eu montei na moto, fui para minha casa, estou indo para minha casa. Meu Deus, deveria voltar lá na casa dele, né? Ele está descendo na casa da mãe dele, eu sei onde a mãe dele mora. E aí não, mas daqui a pouco tem MJ, não sei o que e tal. Aí o Senhor falou assim: o que o bom samaritano faria? Ele ia parar tudo, ele ia lá. E eu fui, chamei lá na casa dele. A irmã dele: não, ele não mora mais aqui. Não mora mais aqui, não está mais aqui, a gente não quer mais saber dele. Mas ele fica em tal lugar. Passei lá na frente, falei: ele está aí? Não, não está aí não. Fala para ele que eu estou orando por ele. E o dia que ele quiser ajuda, a gente está disposto a ajudar. E fui embora. Estou falando isso para você porque tem muita gente morrendo. E eu falo para você, nós vivemos num tempo onde que o jovem está sendo bombardeado. E se ele está sendo bombardeado pelo mundo, nas redes sociais, em tudo que esse mundo oferece, nós precisamos bombardear muito mais os jovens com a palavra de Deus. Nós precisamos bombardear muito mais eles com o Espírito Santo e trazer para eles essa essência que é Jesus que nós temos vivido, amém? Fique de pé no seu lugar. Ei, olhe para cá. Quero falar algo para você. É improvável. Deus procura improváveis. Deus convoca improváveis.
que amam a presença e valorizam a edificação da obra de Deus, valorizam a edificação, o crescimento do reino. Essas são as pessoas que Deus procura, são essas pessoas. Você sabia que eu não queria estar aqui? Hoje eu quero, mas um tempo eu não quis. Eu lembro quando eu fui desobediente com o Senhor, que tem uma região ali perto da minha casa, e há 5 anos atrás eu estava caminhando ali à noite, indo para minha casa, e eu olhei para a cidade de Cambé. Tem alguns pontos da cidade que você consegue ver as casas, e eu via as luzes assim acesas, e eu estava escutando o louvor do Alessandro, e lá falava doce, tão doce, alto, e eu chapando na presença, chorando. Comecei a olhar para Cambé, e Deus falando: pô, tá muito legal o que você está vivendo aqui em São Paulo, avivamento, glória a Deus, tá muito grande, a igreja tá top, vocês estão rompendo, estão formando muitos discípulos, mas e esse povo aqui? E essa terra aqui onde você destruiu tanto? E essa terra aqui onde você fez e aconteceu para o mundo? Também precisa conhecer Jesus. E eu olhava assim, eu só via idolatria. Eu não estou falando de várias religiões, estou falando de idolatria no coração. Evangélicos, né? No termo que a gente usa, sou evangélico, sabe? Idolatrando coisas, pessoas, e as igrejas não rompem porque presos em idolatria. Eu só vi idolatria. Eu não queria, meu Deus, não quero vir, não, está muito bom o que eu estou vivendo aqui. Por que eu não queria vir? Porque eu olhava para Cambé e eu não via uma igreja que vivia a essência da adoração. Eu não via uma igreja que amava a presença. Eu não via uma igreja que queria ver a edificação da casa de Deus, que queria ganhar almas. Eu via gente falando: vamos ganhar pessoas, nós amamos a Jesus, mas sempre vivendo raso, sempre matando milhares. Não vivia Davi, que foi em busca dos 10 milhares, não vivia o sobrenatural. E eu olhava para isso e falava: eu vou ficar preso na religião se eu ficar aqui, eu não posso ficar aqui. E foi dito e feito, Deus foi armando seus meios. Eu voltei para cá e pisa numa igreja, ai, estou frustrado, pisa noutra igreja, ai, estou frustrado, meu Deus. Mas semana passada eu cheguei no pastor Natan e falei: pastor, eu estou me sentindo em casa. Eu estou num lugar onde as pessoas se preocupam com almas. Eu estou num lugar onde as pessoas querem ver pessoas se convertendo. Eu estou num lugar onde as pessoas se preocupam com o filho perdido. Nesse lugar eu encontrei muitas pessoas que estavam frustradas com o ministério, assim como eu, e elas vieram para a presença de Deus e se encontraram. É nesse lugar, como eu estou feliz aqui. E quando eu falo esse lugar, eu não falo Mevan. Glória a Deus pelo Mevan, pelo que o Deus colocou no coração dos nossos pastores. Mas quando eu falo esse lugar, é no centro da vontade de Deus. É naquilo que Deus tem preparado para você, naquilo que Deus chamou você para fazer nessa terra. Ei, olhe para cá, Deus chama os pequenos para fazer coisas grandes. E se você se sente pequeno hoje, é você mesmo que Ele está chamando, porque grande é Ele. Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele que vai fazer na sua vida. Chega da gente olhar e falar assim: eu sou só um adolescente e eu não curti nada dessa vida. Vou falar para você, eu me arrependo de ter gastado a minha adolescência na prostituição. Eu me arrependo de ter gastado a minha adolescência nas drogas. Eu me arrependo de ter gastado a minha adolescência fazendo a minha família chorar. Quantas semanas eu fiquei longe do meu pai e da minha mãe, porque eu estava fazendo show, estava em outro estado, estava em outro lugar, na casa de pessoa que eu tinha acabado de conhecer, estava na bota de gente famosa por aí. Ah, ele é famoso, vou tirar uma foto com ele, vou postar uma foto com ele, vou pedir oportunidade para ele. Ei, eu devia pedir oportunidade para Jesus. Me dá a oportunidade de entrar no céu, me dá a oportunidade de conhecer esse Espírito Santo. É Ele que eu preciso. Então chega, o diabo está mentindo para os adolescentes a todo tempo. Ele é mentiroso desde o princípio, e é isso que ele sabe fazer. Não é quantos relacionamentos, é o relacionamento. Já
dizia a mulher samaritana: 5 casamentos e o 6º não estava certo, procurando prazer em pessoas. Se você está por aí apaixonado por pessoas que não querem buscar a Deus, ei, chega! Já deu! Se você está louco para conhecer os prazeres dessa carne na sua adolescência, eu quero dizer para você, você vai quebrar a cara se você quiser fazer isso. Chega! Está na hora de repreender esse espírito de curiosidade que só vai te levar à morte. Está na hora de repreender isso. Alguém já está falando para você: vai se machucar, vai doer. E tem gente morrendo por causa disso. Tem gente morrendo por desobediência. É prazeroso obedecer a Deus, amém? E eu quero... O zelo de Deus vai arder. Aleluia. E aí, presta atenção. Você sabe o que é amar a presença de Deus? É valorizar os dons do Espírito Santo. Fico muito chateado quando eu encontro alguns teólogos, alguns caras que mergulharam na teologia, e glória a Deus pela teologia, eu gosto da teologia, amém? Mas elas mergulham: esse dom foi para aquele tempo, é para isso, é para aquilo, não sei o que, já não crê mais nos dons do Espírito. Ei, eu já vi com meus próprios olhos cadeirante andar, cara. Como que eu vou falar para esse cara que eu não creio? Eu conheço, eu vi. E aí eu falo para você: valorizar a presença, amar a presença, é deixar os dons fluir. Deixar os dons fluir. Olha pra cá. Uma vez eu ganhei uma camiseta, e o Senhor falou comigo naquela camiseta. Serviu certinho. Inclusive essa aqui eu ganhei semana passada. Serviu certinho. E aí Deus falou pra mim assim: serviu certinho você, né? Você gostou, né? Eu falei: gostei. Sabe qual que é o problema? Tem muita gente que eu entreguei dons e as pessoas estão achando que não serve para elas. Tem muita gente que eu entreguei dons e está falando: tá pequeno, não serve em mim. Serve no outro, mas em mim não serve. Eu quero dizer para você: Deus, Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Deus, Ele sabe a palavra que você vai falando e sai da sua boca. Você acha que Deus ia errar de entregar dons e talentos? Por isso que essa é a hora de deixar os dons fluir. Toda igreja que teve avivamento, pode estudar, todo avivamento é caracterizado por dons do Espírito Santo, mover do Espírito, oração, fogo, selo de Deus, selo, e Deus tem algo para você. E aí eu quero te falar mais uma vez: você quer amar essa presença hoje mais uma vez? Porque se Deus fala com você, vou usar uma expressão: se a Cris fala comigo e ela fala, e eu viro as costas e saio andando, eu sou um mal educado. Se Deus falou com você hoje e você não toma uma atitude de responder essa palavra, você está sendo mal educado. É sobre isso. E eu creio que aqui existem pessoas que amam a Deus, amém? Que amam a Deus, que querem responder a Deus, responder aquilo que Ele tem falado ao meu e ao seu coração. Por isso, mais uma vez eu quero te convidar: vamos queimar mais um pouquinho na presença de Deus. Eu sei que está um pouco tarde, mas vamos queimar. Seja 5 minutos, que seja mais um pouquinho. Vem aqui, saia do seu lugar. Vamos queimar na presença do Senhor, sem timidez. Vamos queimar na presença do Senhor até que Ele venha e chova a justiça. Com pés descalços, feche os seus olhos, declare isso de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Beijando o Filho até que Ele venha e chova a justiça. Mais uma vez. O fogo do zelo de Deus vai arder. Mais uma vez. Mais uma vez o fogo do zelo de Deus vai arder. Mais uma vez.